Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal pra gente falar sobre e o Renato fica ou não fica? Eu confesso a vocês, e se algum dos senhores aí disser assim, pô, mas te decide. Cara, eu tô indo de acordo com as coisas que eu tô ouvindo, porque teve um momento que eu tive certeza que o Renato não ficaria, mas eu não tenho mais essa certeza. Eu vou dizer o mais pra vocês. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Falei ao longo do dia, no Futebol Alegria do Grêmio, também no Debate Raiz. Eu tô desde ontem conversando com muitas pessoas e eu chego à seguinte conclusão: o Renato quer ficar. O Renato não quer sair do Grêmio. E o Renato querendo ficar tem uma diferença muito grande de qualquer decisão que possa ser tomada, e essa decisão seria tomada por uma pessoa, pelo presidente Alberto Guerra, que está sofrendo pressão de integrantes do Conselho de Administração, que está sofrendo pressão da torcida, se é bem que eu não sei que ponto de torcida que o presidente realmente acaba dando ouvidos, mas eu vou explicar nesse vídeo o porquê que eu estou chegando à conclusão de que o Renato quer ficar. E se o Renato quer ficar, e com a falta de movimentos da gestão, nós estamos falando de um campeonato, hoje é dia 2, tá? O campeonato termina dia 8. Só que dia 22 de janeiro, 22 já no ano que vem, do mês que vem, já começa o Campeonato Gaúcho. Eu vou explicar melhor, já aproveita e te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, me ajuda a bater os 200 mil inscritos aí até a virada do ano. Depois da vinheta, eu chego pra gente atualizar as informações. Nesse vídeo, quero te falar da Mais Ágil Assessoria. Olha que bonita essa tela que tá da Mais Ágil Assessoria, porque chegou o Natal e, obviamente, que aqui no canal, até o Papai Noel é azul. Então, ó, vai aqui na descrição do vídeo, clica nesse link, fala diretamente com a equipe da Mais Ágil Assessoria. Eles vão te ajudar para que tu possa antecipar o resgate do saldo do teu FGTS. É isso mesmo, com rapidez, com segurança, sem burocracia e com uma empresa que tem expertise nisso de muitos anos. Não perde tempo, promoção especial de Natal. Chama a Mais Ágil Assessoria e detalhe, tu ainda vai concorrer a camisas oficiais do teu time do coração. Não perde tempo, a descrição do vídeo, clica no link e conversa com a Mais Ágil Assessoria. Bom, foi na quinta-feira da semana passada, teve uma reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio, em que ali... reunião de conselho é uma coisa, digamos que é completamente fechada, né? Justamente para os conselheiros e para a gestão do clube. E lá, na fala do presidente Alberto Guerra, alguns conselheiros me passaram que se surpreenderam porque em nenhum momento da fala do presidente Alberto Guerra ele admite algum erro de gestão. Muito antes, pelo contrário. A narrativa é muito parecida com a do Renato. Vocês já viram que o Renato não assume nenhum tipo de erro dentro de campo. Ah, Renato, o torcedor te vaiou. Aí ou quem vaiou não é torcedor do Grêmio, ou quem vaiou agora ele mudou um pouco, ele diz que ele entende, porque ele também é torcedor do Grêmio, que ele ama o Grêmio, aquela coisa, então ele entende os torcedores. Mas, na verdade, o Renato não assume nenhum erro. Diz, ó, por exemplo, o jogo contra o São Paulo, que foi um acerto do Renato. Então, se quando perde a culpa do Renato, quando ganha tem que ser acerto do Renato, para ser justo. O Renato não fala sobre o jogo, né? O Renato, olha, aconteceu tal coisa. Pô, poderia explicar. Não, na verdade, o que eu fiz? Eu aproveitei. O que foi a diferença? A diferença do primeiro tempo é que nós conseguimos marcar alto o adversário, aproveitamos as oportunidades do gol, fizemos 2 gols e tal. O Renato não fala sobre isso, tá? Então o Renato prefere usar a narrativa da enchente. A enchente prejudicou. E o presidente Alberto Guerra foi pelo mesmo caminho nesta reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio. E mais, a gestão considera de que, além de ter sido prejudicada pela enchente, teve um grande acerto. E eu concordo com esse grande acerto que foi no meio da jornada, agora na janela de meio de ano, quando a direção de futebol, capitaneada pelo vice-presidente de futebol, que é o Antônio Brum, foi lá e conseguiu contratar o Aravena, o Bright White, conseguiu contratar o Arezzo, o Miguel Monsalve. Isso foi um acerto. Então a direção avalia esse ano pelo seguinte: acertamos nas contratações e só não fomos melhor dentro da competição por causa das enchentes. E quando nós fomos eliminados na Copa do Brasil e também contra o Fluminense, não foi por causa das enchentes, né, galera? Foi porque o Renato optou naquele momento, por exemplo, contra o Fluminense, começar um jogo sem meias. E a gente já falou exaustivamente sobre isso. Mas o ponto que eu quero chegar nesse vídeo: se a análise do presidente Alberto Guerra é essa, ele não pode culpar o Renato. Então, por mais que o Renato hoje seja um técnico que o torcedor, em sua grande maioria, não quer mais no Grêmio, a gente ouve muito e lê muito aquele tipo de recado assim, ó: continua amando o Renato, mas chega, não dá mais o Renato ano que vem. Só que para o Renato sair hoje, o Renato teria que sair, querer sair. O Renato não quer sair.
Isso que eu estou dizendo para vocês é uma informação. O Renato não quer sair. Ele poderá sair porque o presidente está sendo pressionado, porque o presidente está sendo questionado em algumas situações, mas pela vontade do presidente Alberto Guerra, ele permanece com o Renato. Aquilo que o Antônio Brum falou ontem, depois do jogo, e que recentemente o próprio presidente Alberto Guerra falou, depois do jogo anterior, quando a gente tinha empatado, lá contra o Cruzeiro, é verdade. Não tem conversa com ninguém. O Pedro Caixinha foi oferecido por um empresário, o Tite só surgiu porque tem um integrante lá do Conselho de Administração que é muito próximo do Tite. O Filipão, a informação surgiu no Debate Raiz justamente porque o Filipão contou isso para um amigo, numa entrevista que ele estava participando, ali no off, antes de ir pro ar, ele contou essa informação e essa informação chegou pra gente. Então não tem conversa do presidente Alberto Guerra ou de qualquer outro integrante da gestão com um novo treinador. Então o presidente Guerra não quer um novo treinador, porque ele quer o Renato. E o Renato não quer sair, aí nós vamos entrar num contexto, já que o Renato gosta de falar de dinheiro, né? Poxa, 1,5 milhão hoje no futebol brasileiro, nenhum clube paga pro Renato. Ah não, mas o Flamengo não quer o Renato. Ah não, mas o Palmeiras pode pagar. O Palmeiras também não quer o Renato. Nenhum clube no futebol brasileiro hoje paga 1,5 milhão para o Renato. E no Grêmio ele terá 1,5 milhão e, quiçá, até vitaminado esse 1,5 milhão. Num clube que ele já conhece todas as pontas, num clube que ele sabe, por mais que o torcedor esteja na bronca hoje, ele é o Renato, de alguma maneira ele vai criar uma narrativa, daqui a pouco tem um bom resultado e volta tudo à normalidade. Então é por isso, galera, que eu continuo acreditando que o Renato não... Primeiro, o Renato não quer sair do Grêmio, isso é consenso. Mas eu continuo acreditando que pelo fato de não querer sair, o Renato permanecerá no Grêmio, porque o presidente Alberto Guerra não vai tirar o Renato do comando técnico. Bom, aí se vai ter troca de preparador de físico, de preparador de goleiros, de elenco, eu não sei. Aí a gente volta a estaca zero. Mas eu tenho, neste momento, total tranquilidade em afirmar: o Renato não vai sair do Grêmio. O Renato não quer sair do Grêmio. E o presidente Alberto Guerra não vai querer jogar um campeonato gaúcho. E aí vamos lá. O Renato ganha o gauchão. Acerto do presidente, acerto do Renato. Troca o Renato e perde o gauchão. Vai tudo na conta da direção. Se permanecer o Renato e perder o gauchão, a culpa é do Renato. Mas se perder o gauchão sem o Renato, a culpa vai ser da direção. Então é isso que o presidente Alberto Guerra não quer neste momento. Mas e aí? Tu tá torcendo para que eu tenha certeza disso? Para que eu acerte neste meu pensamento? Neste meu feeling? E quem seria o técnico para chegar para o lugar do Renato? Mas eu confesso a vocês, eu continuo achando, tendo certeza que o Renato não quer sair e achando que o Renato vai ser o técnico para 2025. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco e tomara que eu esteja errado.